Olá, olá, olá! Vamos começando um novo quadro aqui no Meteoro, o Microscópio, nosso quadro no qual a gente vai falar aí com cientistas e comunicadores de ciência brasileiros. E espero que vocês gostem aí da nossa nova programação, que deve ir ao ar todas as segundas-feiras, às 14 horas. Para o nosso primeiro programa hoje, teremos conosco o professor Fernando Lozada, que é um dos grandes especialistas aí no Brasil em cronobiologia. Se você não sabe o que é cronobiologia, não se preocupe, a gente vai conversar sobre isso. O professor Fernando, ele é mestre e doutor em neurociências e comportamentos pela Universidade de São Paulo e também fez pós-doutorado na Harvard Medical School. Hoje é professor titular do Departamento de Fisiologia da Universidade Federal do Paraná. Sem mais delongas, eu vou convidar aqui o professor para conversar com a gente. Boa tarde, professor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Imagina, nós aqui ficamos honrados aqui com a sua participação. Professor, eu falei que o senhor era um dos grandes especialistas brasileiros em cronobiologia. Cronobiologia, a gente ouve muito falar daquela história dos relógios biológicos. É mais ou menos isso que o senhor estuda? A gente estuda os ritmos biológicos, essas variações que ocorrem na nossa vida e as principais ocorrem a cada 24 horas. Talvez a mais evidente seja o dormir e acordar. É um ritmo. A gente Uhum. dorme e acorda a cada 24 horas, mas junto com esse ritmo tem muitos outros. Os nossos hormônios, o nosso comportamento, o nosso comportamento de se alimentar, ou seja, nós somos seres rítmicos, assim como todos os outros seres que vivem no planeta. Porque para sobreviver num planeta que oscila, um planeta que tem dia e noite, é essencial que a gente possa, de alguma maneira, acompanhar essas oscilações, e a gente chama essas oscilações que acompanham de ritmos biológicos, e é isso que a cronobiologia estuda. Então vai além do simplesmente dormir e acordar. O nosso corpo inteiro está oscilando junto com o planeta, mais ou menos isso. Exatamente. Qualquer medida que você faça, um hormônio ou uma outra variável no sangue, a quantidade de uma célula no sangue, a função de um órgão como o fígado, o pulmão, todos esses órgãos oscilam para permitir esse ajuste. O dia é muito diferente da noite e nós somos muito diferentes de dia e de noite para se ajustar a essa variação. Perfeito, professor. Agora, quando a gente fala dessas oscilações, a gente às vezes percebe que algumas pessoas oscilam um pouquinho diferente de outras. Umas acordam mais cedo, outros acordam mais tarde, vão dormir mais cedo, vão dormir mais tarde. O que que explica essas diferenças e o que que acontece se a gente começa isso mas a pergunta é essa: o que que explica essas diferenças? Isso é uma coisa que é treinada, aprendida, é uma coisa questão de força de vontade, ou é uma questão que já tem alguma base biológica? A gente está muito acostumado a lidar com as diferenças, a variabilidade entre as pessoas, né? Diferenças na cor da pele, diferenças de tamanho, inúmeras diferenças fazem parte das características de qualquer espécie. Mas quando a gente fala de diferenças temporais, parece que é mais difícil a gente entender a existência dessas diferenças. Todos nós apresentamos um ritmo, esse ritmo que acompanha as 24 horas chama ritmo circadiano. Ele é fruto de uma série de estruturas que a gente chama de sistema de temporização, de maneira resumida, são os relógios biológicos. Então, nós temos relógios biológicos que nos permitem acompanhar esse claro escuro. Não é surpreendente pensar que esses relógios biológicos são diferentes de uma pessoa para outra, que existem diferenças, que existe uma variabilidade. E essa variabilidade a gente pode até entender como uma adaptação. Quando a gente tem a variabilidade, significa maior chance de sobrevivência da espécie. Então, quando você me pergunta sobre essa variabilidade nos horários de dormir e acordar, ela existe, ela é fruto de uma predisposição genética, sim, mas é claro que as influências ambientais são enormes.
mas existem pessoas que têm maior predisposição, por exemplo, a dormir mais tarde e acordar mais tarde, e tem pessoas que têm maior predisposição a dormir mais cedo e acordar mais cedo. Essas características formam um fenótipo que a gente chama de cronotipo. E estudar o cronotipo é muito importante para a gente entender porque algumas pessoas acabam tendo mais problemas de saúde, menos problemas de saúde, acabam tendo mais dificuldade para se ajustar aos horários sociais de trabalho, de escola. Então, o cronotipo é uma variável que nas últimas décadas tem sido muito estudada e a gente tenta compreender o impacto do cronotipo na nossa vida, na nossa saúde. Eu já ouvi bastante aquele papo de coach, né? Ah, não, quem tem que acordar cedo, o clube das 5 da manhã, não sei se o senhor já ouviu falar disso, o clube das 5 da manhã. Sim. E assim, para mim é tranquilo. Eu sou uma pessoa que acordo cedo normalmente, mas eu vejo, por exemplo, a minha irmã, que é uma pessoa que é ao contrário de mim, ela acorda tarde normalmente. Digamos, nós duas resolvemos entrar para o clube das 5 da manhã e acordar às 5 da madrugada todo dia, porque assim vamos conseguir chegar ao sucesso, como dizem esses coaches. O que pode dar certo, o que pode dar errado nisso? Não, o que vai acontecer é que daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, a gente vai ver que algumas pessoas desistiram de participar desse clube, e essas pessoas que desistiram de participar do clube são as pessoas que são as chamadas vespertinas, que têm essa predisposição a acordar mais tarde e dormir mais tarde. Então, toda vez que a gente impõe um horário, ou cria um clube, o clube das 5 da manhã, ou poderia criar o clube da 1 da manhã ou da meia-noite, a gente está excluindo uma parcela das pessoas, a gente vai selecionar. E é claro que aí você fala, não, mas eu conheço uma pessoa que acordava tarde e dormia tarde e ela continua participando desse clube. Claro que a gente tem motivações e essas motivações conseguem modificar de alguma maneira essas nossas características, mas existem limites. Então, se a gente for ver, mesmo em alguns esportes, né, que o treinamento se faz antes, é muito comum a natação, por exemplo, né? Quem almeja ser nadador profissional tem treino antes de ir para a escola, né? Os atletas. E claro que quando a gente vai ver quem são esses que continuam treinando, indo para o treinamento, são os mais matutinos, aqueles que têm essa característica mais adiantada dos seus relógios. Essa característica ela é modificável, mas existem limites, existem certos limites. Então, toda vez que a gente impõe um horário, seja para treino, seja para um clube, seja para a escola, seja para o trabalho, nós estamos impondo um maior sofrimento a uma parcela das pessoas. Entendi. E daí quando a gente pensa na maneira com que a nossa sociedade está organizada, ela não me parece levar isso muito em consideração, né? Os horários, eu tenho Não, a impressão que as pessoas como eu, que têm facilidade em acordar cedo, têm mais facilidade em caminhar por esse mundo do que as pessoas que estão mais acostumadas a acordar tarde, certo? sem dúvida nenhuma. A nossa sociedade é uma sociedade organizada para os matutinos. E isso tem muitas consequências, tem muitas implicações. Até para os próprios matutinos, aquelas pessoas que têm muita facilidade, que acordam espontaneamente às 5, 6 horas da manhã, as pessoas têm dificuldade de entender o que é ser vespertino. Elas acham que essa dificuldade é proveniente de preguiça, de falta de uma rotina, de falta de disciplina, falta de motivação. Mas é interessante, porque isso se dá também quando a gente está falando de transtornos psiquiátricos. Quem nunca teve um episódio de depressão, às vezes tem dificuldade de entender o que é a depressão e trata a depressão como algo menos importante, como algo que depende apenas da motivação da pessoa. Vamos lá, vamos para a vida, vamos acordar. Como se uma mensagem motivacional conseguisse tratar a depressão. E o mesmo acontece no caso do cronotipo. A sociedade está organizada para os matutinos. Em geral, são os matutinos que acabam atingindo posições de poder nas empresas, nas organizações, e esses matutinos, sendo os líderes, os chefes, eles não conseguem entender essa vespertinidade. A boa notícia é que, se nós compararmos como era essa visão, essa concepção há algumas décadas,
E hoje isso mudou muito. E mudou muito em alguns ambientes, e no próprio meio corporativo, a gente começa a ver a flexibilidade, começa a ver uma maior compreensão de que quando você aumenta a flexibilidade de horários, você inclui mais pessoas e não é uma questão de inclusão, né? Para algumas empresas é uma questão de produtividade, isso aumenta a produtividade, então vale a pena. Essa questão, ela não passa apenas pelo bem-estar, eu me sinto mal ao acordar muito cedo. Isso tem uma repercussão enorme para a vida da pessoa, porque as pessoas que têm dificuldade de acordar cedo, elas acabam gerando uma irregularidade nos seus horários. Se ela é forçada a acordar às 5 da manhã nos dias de trabalho, nos dias de escola, ela não vai fazer isso, ela vai tentar compensar nos finais de semana. Isso vai gerar uma irregularidade dos seus ritmos, e essa irregularidade está associada a piores desfechos de saúde. Então, está prejudicando a saúde da pessoa. Mas sem dúvida nenhuma. Hoje não há mais nenhuma dúvida de que a pessoa mais vespertina, quando obrigada a submeter aos horários, seja horários de trabalho de escola, ela tem mais problemas de saúde. Sejam problemas de ganho de peso, isso acarreta em maior risco de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2, mais alterações de humor, que intensificam muitas vezes sintomas de transtornos psiquiátricos, e outras alterações cardiovasculares, digestivas. Então, hoje não há mais dúvida, né? Se as pessoas têm a curiosidade e digitar um pouquinho ali. Agora, a gente usava sites, né, de busca de artigos, hoje as pessoas estão utilizando a inteligência artificial. Peguem a sua inteligência artificial e façam uma pergunta como essa e vejam a quantidade de informações que a inteligência vai buscar e vai mostrar para vocês como ser vespertino e ser obrigado a submeter aos horários da sociedade que é organizada pelos matutinos acarreta problemas de saúde. Aí a pergunta que vem é, mas qual a parcela dessas pessoas? É muita gente? Olha, a gente a gente pode pensar assim, os extremos mesmo, que existe, é possível categorizar, né? Então, se a gente pegar os vespertinos extremos, aquelas pessoas que, se pudessem, iriam acordar meio-dia, dormir às 5 da manhã, chegam a 5% da população. Mas bastante isso gente. É bastante gente. Se a gente pensar nos vespertinos, que alguns chamam de vespertinos moderados, a gente já vai para mais de 10% da população. Então, não é pouca gente. Eu acho que não é um número desprezível, né? A gente tem que pensar em como incluir, e inclusive, se a gente for muito mais pragmático, né? Pensar em termos de produtividade, né? E de produtividade de custo social, custo para o sistema de saúde, esse assim, sem dúvida nenhuma, é um desperdício enorme, mesmo se nós formos pragmáticos e pensarmos apenas no custo social de nós não estarmos contemplando, não estarmos pensando na organização da sociedade para incluir essas pessoas que têm características diferentes dos seus relógios biológicos, né, do seu sistema de temporização. O senhor falou que é possível medir isso. Seria, então, possível uma empresa medir quem é matutino, quem é vespertino, para colocar em qual turno a pessoa vai ficar, algo desse tipo? É plenamente possível. Eu só fico preocupado com o risco disso ser mais usado para discriminação do que para inclusão. Tem toda a razão. Essa é a questão. Quer dizer, vamos demitir todos os vespertinos. Não me parece uma boa ideia. Então, existe uma preocupação enorme de saúde pública. Eu vou dar um outro exemplo que tem a ver com distúrbio de sono, não tem a ver com cronotipo, mas que tem a ver com a saúde. A apneia de sono. A apneia de sono é um distúrbio de sono e que há estatísticas que dizem... Há um estudo da Unifesp mostrando que 1/3 da população de São Paulo tem apneia obstrutiva de sono, mas vamos ser mais conservadores e vamos falar em 10%, 12%. Isso significa quase 1 bilhão da população mundial que tem esse distúrbio. Então, é óbvio que se você pega
é uma categoria de trabalhadores, como motorista de caminhão, e os motoristas de caminhão são mais sedentários, isso aumenta a prevalência. Então, tá, vamos pegar 15%, 20% dos motoristas têm apneia obstrutiva de sono, que tem um impacto enorme na sonolência diurna, aumenta enormemente o risco de acidentes. Por que eu estou falando tudo isso? Porque quando empresas de transporte nos procuram, né, procuram especialistas para fazer um trabalho de prevenção, de redução do número de acidentes, inevitavelmente a gente tem que tocar nesse ponto. E aí são dois caminhos que uma empresa tem quando ela identifica os seus motoristas com apneia. Ou tratá-los, ou demiti-los. Então, a gente já sabe. Claro que há muitas empresas que incorporam essa ideia, que decidem, né, tratar e valorizar os motoristas, mas muitas vezes os motoristas são demitidos. Então, nesse ponto, a gente precisa ter muito cuidado. Eu não me aventuro a propor, falar, então tá bom, vamos avaliar o cronotipo das pessoas e a partir daí nós podemos encaixá-las em horários mais adequados, porque isso pode se tornar uma ferramenta de discriminação. Então, mas como evitar isso? Como evitar isso é a empresa criar mais flexibilidade nos seus horários de trabalho e os trabalhadores optam sem a necessidade de estar encaixados. Categorizado ou não. Exatamente. Certo. A gente falou bastante das variações que podem existir dentro da população, né? De algumas pessoas serem mais matutinas, outras mais vespertinas. Mas quando a gente pensa uma mesma pessoa, ela pode variar de um cronotipo para outro no decorrer da vida? Esse é um debate interessante na nossa área, e há pessoas que acham que sim e que não, porque existe uma flexibilidade. Tradicionalmente, o que a gente conhece é o seguinte: a pessoa que é matutina fica menos matutina na adolescência. Aquele que já é uma criança vespertina fica mais vespertina ainda na adolescência. Na adolescência, todo mundo atrasa um pouquinho. Todo mundo acorda um pouco mais tarde e vai dormir um pouco mais tarde. Exatamente. E na terceira idade, com o envelhecimento, ocorre o contrário. Todo mundo vai acordar um pouco mais cedo e dormir um pouco mais cedo. Mas isso não significa que uma pessoa que tinha horários muito tardios, que era muito vespertina, se transforma numa pessoa matutina. Isso é bem mais difícil. Mas há um debate: qual é o limite de flexibilidade das pessoas? Entendi. Então, o natural é, na adolescência, as pessoas ficarem um pouco mais vespertinas e quando se tornam idosas, ficarem um pouco mais matutinas. Então, mas isso depende da condição anterior, dentro né? Partindo do basal daquela pessoa. Daquela pessoa. Quer dizer, a gente está estudando, um projeto para estudar o cronotipo de crianças, de bebês, de 6 meses de idade. Caramba. Quer dizer, em geral, o cronotipo se avalia por meio de questionários. Com bebês, a gente tem que usar uma outra maneira. A gente usa a acelerometria, né? Uma maneira de... É o que esses smartwatches atuais tentam fazer para ver se você está acordado ou dormindo. E a gente vê uma variabilidade enorme dos bebês já. Tem bebês que às 8 da noite estão dormindo, bebês 6 meses já. Tem bebês que só vão dormir depois da meia-noite. Aí a discussão mas o quanto o ambiente familiar, a mãe e a rotina da família influencia. Influencia, mas é sempre uma interação entre a predisposição da criança e o ambiente. Então, é difícil você pegar essa criança que tem essa predisposição a dormir mais tarde. Claro que há medidas de ajuste, etc., mas essa é uma discussão. O fato há pessoas que, mesmo com todas as tentativas de ajuste, vão continuar tendo muita dificuldade para se adaptar aos horários impostos pela sociedade, que é uma sociedade matutina. Perfeito. E daí a gente já tem uma sociedade aí adaptada para matutino. Daí a gente pega os adolescentes, que são pessoas que tendem a ficar um pouco mais, a partir do seu basal, vespertinas. Daí a gente pega e diz para essa pessoa: você tem que acordar às 6 da manhã, para 7 da manhã já estar na escola tendo aula. Não me parece uma coisa muito esperta. A conta não fecha, e a gente não precisa ter uma formação profunda em matemática para fazer essa conta. A gente sabe que... eu não gosto de falar em uma necessidade fixa de sono, porque assim, essas 8 horas que o adulto precisa é uma média. Tem pessoas que precisam mais ou precisam menos.
Mas a média na adolescência, um adolescente precisa, em média, de 9 horas diárias. Se ele precisa de, em média, 9 horas diárias, e uma escola, né, escolas de ensino médio no Brasil, em geral, começam por volta das 7 da manhã, esse adolescente, essa adolescente tem que acordar pelo menos às 6, e muitas vezes mora mais longe, tem que acordar antes das 6 da manhã. Se tem que dormir 9 horas para acordar às 6 da manhã, tem que dormir às 21, tem que dormir às 9 da noite. Eu quero que alguém Boa me sorte diga... convencendo o adolescente a dormir às 9 da noite. Às 9. Depois do advento das redes sociais e da disponibilidade de séries e etc., é simplesmente impossível. Claro que é o argumento contrário. Aí você fala, mas então você vai dar moleza, quer dizer, então dorme a hora que é. Não, de jeito nenhum. Eu acho que tem que se fazer um esforço para aumentar a regularidade de sono, para reduzir estímulos, por exemplo, luminosos à noite. Eu acho que é uma série de medidas que podem ajudar a antecipar o horário de dormir, mas elas não são suficientes. Se elas não são suficientes, temos que pensar em outras medidas. Por exemplo, mudança dos horários escolares, atraso do início das aulas, mas o que nós temos defendido não é um simples atraso. Nós temos experimentos mostrando que o atraso em 1 hora no horário de início das aulas já traz muitos benefícios. Conseguiram fazer isso? Fazer uma escola começar a aula mais tarde para testar isso? A gente conseguiu convencer uma escola a atrasar o horário durante uma semana. Uma semana. Uma e semana. É o suficiente? Quer dizer, incrível. Então, a gente acompanhou os estudantes antes da mudança, durante a mudança e depois da mudança, e já viu um impacto no sono, na sonolência e no humor dos estudantes. Uma semana só já foi suficiente. Quer dizer, porque, assim, você pode acordar 1 hora mais tarde, você tem... Então, mas esse nosso experimento foi o único feito no Brasil, mas há experimentos feitos em outros países, né? Nos Estados Unidos, na Alemanha, na França. Então, há muitos experimentos que dão suporte a essa ideia de que traz benefícios, não só para o funcionamento, né, para o sono, e dormir melhor altera o nosso funcionamento diurno, a nossa capacidade de atenção, o nosso humor, diminui os conflitos, e então uma pessoa privada de sono aumenta muito a chance dela ter conflitos na vida cotidiana, porque ela fica mais irritadiça, ela vai discutir mais em casa, ela vai ter mais conflitos na escola. Inclusive, a gente teve o mês passado o Simpósio Latino-Americano de Cronobiologia, foi realizado no Brasil esse ano, em Maceió, e um grupo da Argentina mostrou um trabalho que a restrição de sono é capaz de exacerbar a polarização política. Ou seja, se você está privado de sono, você se comporta como mais extremo, quer dizer, seja de direita ou de esquerda. Então, a gente pode, inclusive, atribuir... Falta de sono faz as pessoas virarem mais comunistas ou mais bolsonaristas. Exatamente. Quer dizer, na Argentina, eles usaram Milei e Kirchner, né? Claro que aqui no Brasil utilizariam Bolsonaro e Lula para ver esses extremos, obviamente. Então, a gente, às vezes, não tem noção do impacto dessa imposição de horários e da restrição de sono. Quer dizer, vai além do desempenho acadêmico e do desempenho no trabalho. Isso transborda para as relações sociais, né? Então, quer dizer, a gente tem motivos de sobra para se preocupar com isso. E o que nós temos defendido é que simplesmente o atraso no horário de início das aulas é melhor do que nada, mas ele não contempla várias situações. O que a gente tem discutido é uma sociedade com horários mais flexíveis. Claro Porque imagino que, por exemplo, para os pais ficaria complicado se você pega e flexibiliza aí o horário da escola, mas o horário que o pai vai ter que chegar, a mãe vai ter que chegar se você atrasa, impõe, mas se você flexibiliza e cria um ambiente, por exemplo, a partir das 7 até as 9 da manhã, um ambiente onde não é obrigatória a presença, porque aqueles que estiverem presentes farão atividades. Tem inúmeras maneiras de fazer isso, ainda mais com a tecnologia disponível hoje.
Aqueles que chegarem mais cedo vão sair mais cedo da escola, aqueles que chegarem mais tarde vão sair mais tarde. É claro que isso tem uma discussão do espaço, da disponibilidade de espaço físico, da questão da organização dos professores, do transporte, mas nós já resolvemos problemas muito mais complexos que esse. É simplesmente sentar, e eu tenho uma série de propostas, quer dizer, acho que não faz sentido, não daria tempo para discutir aqui, que assim, quando a pessoa fala não dá, eu falo, então me chama porque eu sento e te mostro que dá, é só você querer. Quer dizer, é uma resistência a priori, é uma resistência a priori, e isso a gente observa muito no ambiente escolar, que deveria ser um ambiente extremamente aberto a propostas novas, a mudanças, e foi o que a gente observou, né, após a pandemia. A pandemia foi uma tragédia para todos nós, mas ela, pelo menos, nos apresentou alternativas, o que a tecnologia tem a oferecer para flexibilizar ambientes, espaços e tempos de aprendizagem. A gente aprendeu, conheceu toda essa tecnologia e depois que acabou a pandemia, voltamos a fazer exatamente o que fazíamos anteriormente, com uma rigidez de horários, sem usar toda essa nossa experiência. Então, a gente tem que caminhar para isso, para uma sociedade mais flexível, e essa flexibilidade, quer dizer, aí depois a gente pode até discutir os possíveis riscos, né? Quando, por exemplo, no ambiente de trabalho, há estudos mostrando que em algumas situações de flexibilização de horários, os trabalhadores começam a trabalhar mais. Porque você tem horário flexível, você pode começar a hora que quiser, pode sair a hora que quiser, então tem, em alguns ambientes, o trabalhador acaba trabalhando mais, então essa é uma preocupação. No ambiente acadêmico escolar, acho difícil, né? E se o estudante estudasse mais, melhor ainda, mas eu acho difícil que a flexibilidade tivesse essa consequência. E a outra preocupação é o quanto que a flexibilidade abre espaço para uma maior irregularidade dos ritmos de sono, e essa irregularidade também não é desejável. Entendi. O senhor tinha falado que é importante essa questão de acordar, dormir mais ou menos. A regularidade. Mas se nós formos pensar nas pessoas vespertinas, e hoje a gente trabalha com um índice, é possível calcular, é um índice de regularidade. Quer dizer, você vê, porque um dos desafios da pesquisa era, tá bom, eu tenho sono irregular, você tem um sono menos ou mais regular, mas vamos quantificar isso? E um pesquisador criou esse índice, e a gente vê que os vespertinos já têm um índice alto de irregularidade, quer dizer, eles têm pouca regularidade de sono. Então, por exemplo, um atraso de horários escolares aumentaria a regularidade de sono dos vespertinos, sem dúvida nenhuma. Uhum. Essa é uma preocupação que deve existir, mas, na verdade, ela traria benefício, porque tudo indica que essa irregularidade de ritmos, do sono e de outros ritmos, que é apresentada pelos vespertinos, que está associada a essas consequências desfavoráveis para a saúde. Uhum. Ok, e daí, professor, a gente está aqui conversando sobre como pode ser prejudicial até para a saúde, né? E eu imagino que tem aí uns 10% das pessoas que vão nos assistir que são vespertinas e estão pensando, ok, o que eu faço então? Eu tenho que acordar cedo, não tenho opção, meu trabalho é esse. O que eu posso fazer para pelo menos tentar reduzir o estrago que ter essa irregularidade ou que ter que acordar fora dos meus ritmos está causando na minha saúde? Claro, mas a gente tem que pensar assim, a curtíssimo prazo, às vezes é difícil a pessoa pensar. Então, por isso, muitas vezes, essa pessoa acaba indo para um consultório médico e o profissional vai tentar ajudá-lo da maneira que ele consegue, muitas vezes usando fármacos, usando medicamentos. Quer dizer, eu não estou condenando essa intervenção, mas eu acho que a gente tem que também pensar em outros tipos de intervenção que possam evitar a necessidade do uso de medicamentos. Então, a curto prazo, eu acho que é importante observar. É possível eu reduzir a estimulação à luz à noite? Sempre é possível diminuir um pouco. Sempre é possível. Será que é possível... Seria o quê? Apagar a luz, apagar desligar a tela? Diminuir a intensidade luminosa, ficar mais longe das telas, evitar
atividade física, até porque muitas vezes a atividade física feita em academias, as academias têm uma intensidade luminosa enorme. Então, essa é uma medida. A outra, será que é possível Reduzir a atividade física próximo à próximo noite. do horário de dormir, à noite? Ah, tá. Durante o dia, tudo bem. A atividade física é ótimo, é excelente, excepcional, mas quando ela tem muito No horário próximo do certo. horário de dormir, e às vezes a pessoa só consegue encaixar a academia às 10 da noite, talvez não valha a pena o custo-benefício disso. A outra questão é tentar acordar com mais luz no seu ambiente. Quer dizer, assim que acordou, abre a janela, tenta se expor a essa luz da manhã para avisar o nosso cérebro que o dia começou. Então, há algumas medidas relacionadas a isso, a essa sinalização da luz. O nosso cérebro precisa saber que amanheceu, precisa saber que escureceu. Então, acho Aqueles que filtros de tela que deixam a tela mais azul, mais amarela, aquilo lá funciona? podem funcionar porque a gente sabe que as células receptoras de luz que informam o nosso relógio biológico, que não são as mesmas responsáveis pela formação de imagem, são outras células, são as células ganglionares da retina, essas células são mais sensíveis ao azul. Então, se elas são mais sensíveis ao azul, significa que quanto mais luz azul entrar e chegar na retina, é como se mais luz estivesse entrando e chegando no seu relógio biológico. Se a gente quer reduzir a entrada de luz, é recomendável reduzir a entrada de luz azul na retina. Mas isso não é suficiente, porque os outros comprimentos de onda também sinalizam e também significa que tem luz chegando, né? Mas é uma outra medida que pode ajudar. A outra questão, quer dizer, que é mais a longo prazo, é as pessoas vespertinas têm que procurar, quando elas podem optar por atividades, seja de estudo, seja atividades acadêmicas ou de trabalho, que permitam com que ela durma um pouco mais, com que ela acorde um pouquinho mais tarde. Há casos mais extremos, onde de estudantes, de crianças e adolescentes, onde a mudança do horário e até a mudança de escola acaba sendo recomendável. Outro dia, um amigo, colega de trabalho, amigo, ele me falou: Fernando, há alguns anos eu conversei com você sobre o meu filho, que tinha uma dificuldade enorme de ficar acordado na escola, ele estudava de manhã, e o humor dele estava péssimo e tal, e você sugeriu que eu procurasse uma escola com outro horário. Eu consegui uma escola que ele estudasse à tarde, ele mudou completamente, ele passou a ser outra criança e tudo mudou na vida dele. Então, essa medida às vezes é mais extrema, são um menor número de escolas que oferecem o chamado turno vespertino, né, à tarde, mas também é importante a gente buscar, quer dizer, se existe essa opção, deve ser levada em consideração, assim como a opção dos horários de trabalho. Mas a médio e longo prazo, eu acho que a gente tem que discutir mudanças na organização social. Eu acho que assim não faz nenhum sentido a gente continuar impondo esse sofrimento às pessoas, se é possível pensar em mudanças dos horários, sejam de trabalho e os horários escolares. Professor, você falou aí até de, às vezes até chegando ao uso de fármacos e tal. Eu sei que por um tempo foi bastante popular, não sei se ainda está tanto, a tal da melatonina. Inclusive existia até aquela questão de se é permitido pela Anvisa ou não. Como é que funciona essa questão? Não, atualmente está liberado, então tem não só a melatonina, como drogas chamadas agonistas, né, que atuam como se fosse a melatonina, mas eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte: o que a melatonina faz? A melatonina é um hormônio que sinaliza a noite, é um hormônio que é secretado por uma glândula chamada pineal, que está ali na nossa cabeça, quando escurece. Se está chegando luz na nossa retina, a pineal não secreta melatonina. Então, essa é a questão. Se nós estamos nos expondo à luz artificial às 9, 10, 11 horas da noite, a gente reduz a secreção de melatonina. Então, nessa vida cotidiana, em geral, a gente tem uma redução, a gente inibe a secreção de melatonina, e não tendo melatonina circulante, o corpo todo não consegue reconhecer a noite. Quer dizer, a melatonina é uma sinalização para os órgãos em geral. Como é que o fígado sabe que escureceu? Como é que o estômago sabe que escureceu? Essa sinalização é dada pela melatonina.
Então, o uso de melatonina para tentar aumentar a quantidade de melatonina no organismo, em geral, 1, 2 horas antes do horário desejado de dormir, ele é recomendado em muitas situações. Quer dizer, mas isso tem que ser avaliado por um profissional, por um médico que tenha essa capacidade de avaliar e verificar se aquelas alterações são passíveis do uso de melatonina. Alguns chegam a dizer assim, não tem como prescrever melatonina se não se mede melatonina. Você tem que antes medir a melatonina para ver como está a melatonina. É muito complicado medir melatonina, até porque a luz inibe. Vai variar durante o dia e tudo. Durante o dia não secreta, e se você vai fazer a coleta de sangue ou de saliva, é possível medir a melatonina pela saliva. Se você está exposto à luz, você vai chegar à conclusão que não tem melatonina quando deveria ter, se a luz tivesse apagada, ou seja, é muito complicado medir melatonina. Mas então, resumindo, ela pode funcionar para adiantar, a gente chama de adiantamento de fase, para adiantamento de horários, mas ela tem que ser prescrita por algum profissional, mas não é o que tem acontecido. As pessoas têm usado melatonina de maneira indiscriminada. Claro, como todo medicamento, ela pode ter um efeito placebo, então ela pode trazer esse benefício via efeito placebo e também via o efeito dela de sinalização da noite. Mas eu não jamais indicaria o uso sem uma prescrição médica. Perfeito. Eu acho que se acompanhando o que o senhor está explicando até aqui, às vezes você ficar longe das telas, você já economiza e não precisa comprar melatonina, Sim, porque o seu próprio organismo faz. Vamos usar a melatonina natural, mas para usar a melatonina natural, a gente precisa apagar as luzes. Então, é isso. Se você quer gastar dinheiro comprando uma melatonina exógena, tudo bem, até porque não é dos medicamentos mais caros, né? Mas é possível a gente investir na melatonina endógena, né? Na melatonina que a gente produz. Perfeito. Eu acho que eram essas as perguntas que eu tinha. Tem mais alguma coisa que o senhor gostaria de falar com relação a esse assunto antes da gente encerrar? O que eu tenho sempre dito é que, assim, se você acha que o sono é importante, o sono é mais importante do que você imagina, para uma série de funções do corpo. Então, não custa nada prestar mais atenção na sua vida, né? A gente prestar atenção na sua vida e ver como a gente pode modificar algumas coisas para priorizar o sono. E, ao priorizar o sono, isso vai ter um ganho enorme na saúde. Que normalmente é a primeira coisa que as pessoas descartam, né? Claro. Não estou conseguindo encaixar tudo na agenda. Qual a primeira coisa que tira é o sono? Claro, sem dúvida nenhuma. Ok. Então, perfeito. Era isso. Muito obrigada, professor. Tá, Agradeço muito a sua disposição a vir conversar comigo. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. Então, vou colocar o professor um pouquinho aqui atrás e vamos aqui para o nosso encerramento. Muito obrigada para todo mundo que assistiu a gente. Nós vamos voltar semana que vem com outro programa, outro pesquisador. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.